Olá pessoal, a minha equipe formada por mim, Marcos Paulo, Everton Reis e Danilo Augusto irá trazer um pouco sobre o analisador léxico e também traremos um exemplo prático, o qual foi solicitado pelo professor Alexandre Price em seu trabalho. Esse vídeo ele é composto pela primeira etapa, que é essa do analisador léxico, e depois pelo analisador sintático, que será em outro vídeo. Bom, mas antes de tudo, o que é um analisador léxico? A análise léxica é a etapa que transforma o código-fonte bruto em uma sequência de tokens compreensíveis para o compilador, né? Então, a primeira fase e vai converter o código-fonte em tokens. Ele remove também os espaços em branco e comentários. E, por fim, ele é responsável por detectar erros léxicos, como, por exemplo, caracteres inválidos. Assim, o que são tokens? Né, o que a gente está falando tanto. Token é uma unidade básica do código, né? Então ele vai dividir o código em tokens, como por exemplo palavras-chave, como if, while, identificadores, x, um resultado, né? O número 43, 3 operadores, mais, menos, multiplicação e símbolos como abre e fecha parênteses. Tá, mas como é que vai funcionar essa análise léxica? O analisador léxico percorre o código lendo caractere por caractere e aplica expressões regulares para encontrar padrões reconhecidos, né? Então, vai assim gerar token para cada item reconhecido, que assim, por fim, envia os tokens para o analisador sintático. Bom, meus amigos irão continuar trazendo um pouco do exemplo prático. É isso, obrigado. Dando sequência ao que o Marcos Paulo explicou, eu sou Everton Reis e vou falar sobre as expressões regulares e outras coisas a mais, enfim. As expressões regulares, elas são o coração do analisador léxico. Elas servem para reconhecer padrões de código-fonte, como está aqui palavras-chave, identificadores, números e operadores. Por exemplo, esse 0 até o 9 mais são números inteiros. Essa sequência de caracteres que aparentemente são estranhos, de A a ZA, são identificadores, que reconhecem nomes de variáveis e funções. Esse igual, menor, igual e mais são os operadores, que são símbolos fixos que também viram tokens. A gente utilizou o flex, escolheu o flex, porque ele usa essas expressões para identificar cada elemento do código e associar a um tipo de token que depois é enviado para o analisador sintático. Aí, por que usar esse flex, né? Ele automatiza a criação do analisador léxico. Aí, em vez de programar na mão a verificação de cada palavra do código, a gente escreve expressões regulares e o flex gera automaticamente o código C, que foi a linguagem que a gente definiu, que faz essa análise. Aí isso deixa o processo muito mais rápido e menos propenso a erro. E também facilita a manutenção e leitura do código. Fica com baixo acoplamento. Enfim, além disso, ele integra muito bem com o Bison, não sei como se pronuncia, que vamos usar posteriormente na análise sintática, que eu vou explicar. E como funciona esse flex? Aqui temos o código do Fibonacci, aí o flex, ele lê o código fonte, caractere por caractere, e tenta casar com os padrões que a gente definiu nas expressões regulares. Aí quando ele encontra uma correspondência, ele executa a ação que foi definida. Aí geralmente na verdade, isso significa criar um token e passar esse token para um analisador sintático. Aí, por exemplo, como está aqui no exemplo do lado direito, se ele ler fib, que está 3 mais x dentro, ele vai gerar os tokens fib, que está aqui, ó, fib, aí vai gerar o token, abre parênteses, 3 mais x e fecha parênteses. Aí ele também ignora o que não precisa, tipo espaço, quebra de linha, comentários. Bom, agora aqui vem o código que foi feito para realizar a análise léxica. Primeiramente eu crio a estrutura de um node, que representa o nó da árvore sintática, que vai ser a saída posterior no vídeo de análise sintática. Enfim, ele é composto de um número, de um ID, que é o identificador, e de uma operação binária, que é OP com left, right, OP, enfim. Aí, com base nisso, que é a estrutura do nó de uma árvore, eu tenho a prototipação
de funções para criar os nós dessa árvore hash e imprimir a árvore posteriormente, que está aqui. Mas para realizar isso, eu prefiro definir primeiro as regras de análise léxica, que são algumas que eu citei anteriormente, como palavras-chave, int, return, if, else, os números entre 0 e 9, identificadores, que é aquele negócio que eu expliquei anteriormente também, operadores relacionais, operadores matemáticos de atribuição, parênteses, chaves e ponto e vírgula, espaços, comentários, enfim. Esse aqui é a parte do analisador léxico. Com isso, em resumo, esse scanner ele passa as informações que os tokens para o parser, que o Danilo vai explicar, que é o analisador sintático, que provavelmente será, que é na verdade implementado com Bison, que faz a integração de Flex com Bison. Bom, e por fim, o código vai trazer o código fonte tokenizado, né, o qual é o principal objetivo do processo léxico. No caso, eu trouxe aqui para fácil identificação desse formato, para que a gente consiga entender um pouco. Então, primeiro do lado esquerdo, né, nessa tabela, nós temos aqui a linha do código-fonte, e do lado direito temos já os tokens retornados, né? Então, você pode perceber que cada código, né, no caso, cada componente do código, ele vai retornar em forma de token. Já do lado esquerdo aqui, né, nessa tabela em branco, nós temos respectivo, né, o que significa cada token, né, de acordo com o que o código é feito, né? Então, a gente tem, por exemplo, o ident, o lparent, né, que significa o parêntese do lado esquerdo, né, no caso, o parêntese de abertura. Tem o rparent, que seria o parêntese do lado direito, que é o parêntese de fechamento. Então, com essa tabela de indexação, ele consegue fazer o processo de tokenização, né, o qual ele tem a linha de código-fonte, né, onde tem todo o procedimento, onde ele vai quebrar código por código, né, partezinha por partezinha, e trazer o código tokenizado.